Para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Berta Macarum. Olha só, pessoal, uma mega operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo na manhã dessa quinta-feira, hein? Mira um esquema bilionário no setor de combustíveis com infiltração de integrantes do PCC. A Força-Tarefa, composta por cerca de 1.400 agentes, cumpre mandados de busca e apreensão contra mais de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicas nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. De acordo com a investigação, o esquema criminoso, que tem participação, mais uma vez repito, do PCC, lesou não apenas consumidores que abastecem seus veículos, mas toda uma cadeia econômica. A investigação aponta um valor de 7 bilhões e 600 milhões de reais somente em sonegação de tributos por meio do esquema. Em uma outra operação que também tem o PCC como alvo, a Polícia Federal cumpriu mandados na Avenida Faria Lima, principal centro comercial do país, que fica em São Paulo. A operação também é voltada ao combate à atuação do crime organizado na cadeia produtiva de combustíveis. Eduardo Costa, uma mega operação, um negócio gigantesco que tem ramificações no setor produtivo do combustível, principalmente na questão de álcool, fazendo com que produtores vendessem propriedades, sim, achacando produtores e também chegando no centro financeiro do país, que é a Faria Lima. Bom dia. Bom dia a todos. Ô, Júnior, até onde eu entendi, porque o negócio é complexo, viu? Mas muito. E outra coisa, são várias operações concomitantes, em vários estados, cada uma com foco. No Paraná, por exemplo, tem uma de lavagem de dinheiro, também do esquema. Uhum. Tem uma outra, Júnior, que envolve 1.000 postos que movimentaram em 2 anos 50 bilhões. Eu não estou dizendo que roubaram 50 bilhões, mas movimentaram. Tem de falsificação, tem de compra de produto químico importado indevidamente para adulterar, tem de tudo. E isso bate, Júnior, com aquela revelação do Fantástico no ano passado, com base em estudos da Polícia Federal, de que 1/5 do petróleo distribuído no Brasil é feito pelo PCC. E naquela reportagem foi avisado de que, pelos métodos criminosos com os quais eles trabalham, permite a eles botar a gasolina mais barata em determinadas regiões, fazendo uma concorrência predatória. E o negócio é tão gigantesco, Júnior, que os ministros da Fazenda, da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal vão dar uma coletiva 11 horas. Eu nunca vi isso no país. A Polícia Federal numa operação de manhã e 2 ministros e o diretor da PF dando uma coletiva. É um negócio gigantesco. Agora, permita-me mais 1 minuto para eu misturar os assuntos. Misture. Ô, Júnior, só não foi aprovado ontem porque líderes do PDT, do PSD, do PT, do PCdoB e do PSD discordaram. Então não votaram ontem. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, senhoras e senhores, está votando a PEC, que eles dizem que é a PEC das prerrogativas, mas que o Brasil chama de PEC da impunidade, que estabelece simplesmente que eles não poderão mais ser afastados do cargo, serem presos por ordem judicial. Ô, Júnior, essa PEC surgiu tem 2 semanas. Houve aquele motim lá dos deputados ligados ao Bolsonaro, quando ele teve a prisão em casa decretada. Enquanto o Hugo Mota mostrava-se incompetente para tirá-los de lá, o Lira, que é raposa velha, chamou a turma no canto, para daqui, para dali, e tramaram isso. E tramaram essa PEC, Júnior. E tramaram a PEC dizendo o seguinte: virou deputado, virou senador, não saem de lá com ordem judicial. Sabe como é que eles vão sair? Eu até quero fazer um adendo no que você está falando, colega. Uhum. Que é o seguinte, ali também está na PEC, por que é a blindagem? Porque ela retrocede, aí nós vamos entrar no assunto do PCC também, o que eu vou falar agora. Ela retrocede ao que funcionava antes de Delbrando Pascoal, sim, que vocês lembram, citado, sim, na CPI do narcotráfico. Sim. E que uma CPI que nos anos 2000 demonstrou a presença do crime organizado nas instituições, em particular no Congresso, você tinha uma representação ali, até ele, para que qualquer investigação fosse feita contra parlamentar, o Congresso precisava autorizar. Então, eles estão querendo
voltar ao que era antes. E naquela época foi exatamente o caso do Ildebrando Pascoal que fez mudar a lei naquele chamado pacote ético. Isso. Que na época, mencionando, foi articulado na época pelo Aécio Neves, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Pois é, Beta. O Júnior, para eu amarrar, o Júnior está escrito lá no projeto que eles estão aprovando em 2 semanas que para um deputado ser processado ou perder o cargo, tem que ter uma sessão convocada com a anuência de 2/3 do Congresso, 2/3 da Casa, e votação secreta. Isso quer dizer, Júnior, que nunca mais um deputado sai de lá, porque quem tá coordenando isso é o Centrão, que é o sistema. E atenção, turma que ama a direita radical, isso é de interesse dos bolsonaristas lá, pelos momentos que vivemos. Então, Júnior, onde é que eu quero chegar? Por que eu misturei os dois assuntos? Atenção, ouvinte Tatiaia, raciocina comigo. Se esses caras, que eu vou chamar os nossos congressistas de caras nesse momento, se esses caras aprovam essa lei, você tem dúvidas de que PCC, Comando Vermelho e todo o crime organizado vai despejar uma dinheirama na eleição do ano que vem para eleger parlamentares? Tem notícia que já tem lá, né? Para eleger parlamentares que vão... Ainda mais parlamentares? Ainda mais parlamentares para trabalhar seu serviço, sabendo que a impunidade é eterna? Eu tenho dito. Por isso que esse é um ponto muito importante, Eduardo, que você está tocando, porque esta presença do crime organizado em todas as instituições é um processo que já ocorre no Brasil, já desde o final dos anos 90. O caso do Ildebrando Pascoal foi o primeiro, que é o tal deputado da motosserra, quem não... Não sei se pelo menos a menção de um deputado da motosserra que ali comandava o narcotráfico lá no estado de Rondônia e que chamava motosserra porque chegou a eliminar famílias, com uma motosserra matou pessoas, o filho matou pai, matou filho, o filho foi corpo dissolvido em aço, coisas escabrosas, horrorosas, foram feitas pelo crime organizado. E esta é uma denúncia que eu tenho até que mencionar aqui, o procurador André Baldino, que acompanha muito evolução do crime organizado em Minas e no Brasil, uma autoridade neste tema. Ele tem várias conversas que eu tenho esporadicamente com ele, e ele explica como a evolução é uma característica do crime organizado, esta infiltração em diversas instituições de Estado. Então, veja que na eleição passada, inclusive, a Justiça Eleitoral teve um papel muito importante, porque teve uma ação, um foco muito grande em tentar identificar candidaturas do crime organizado, e identificou várias, né? Claro que não vai conseguir, não sei dizer se foram eleitos, né? Quantos se foram eleitos, mas certamente é um processo muito difícil de você conter, porque está infiltrado em todas as instituições de Estado, no Congresso Nacional, onde torna mais complexa e complicada a aprovação de uma PEC que você menciona, a PEC da blindagem, exatamente porque se amanhã você tem crimes escabrosos como esse, de Ildebrando Pascoal, que em 2002 levou o Congresso a voltar atrás e abrir mão desta prerrogativa que estava contida na Constituição de 88. Então, é uma situação muito complicada, está presente em todas as instituições, na Justiça, nos órgãos de controle. Então, é preciso mesmo que a sociedade se una com todas as unidades da Federação, Estados, Governo Federal, para combater o crime organizado.
Ô Marcelo, dessa vez sim uma mega operação acontecendo. Tem hora que a gente usa essa palavra de forma não tão correta assim, mas hoje com 1.400 agentes, mais de 7 estados, 350 alvos, é uma situação realmente muito grande. Bom dia pra você. Muita gente na rua, né, Júnior? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tô com o Edu, né, na crítica à PEC da impunidade, que o nome é esse mesmo. Eu acho que o Congresso, para responder alguns exageros do Supremo, tá tentando puxar a corda pro outro lado, né, tentando criar uma situação de impunidade muito ruim. Então, tô com o Edu nessa. Agora, falando do PCC, Júnior, eu fico impressionado quando a gente vê a cifra, né? Os mais 52 bilhões entre 2020 e 2024. O Edu falou da complexidade, né? O tanto de cadeia que envolve. Quer dizer, envolve até exportação, chegada num porto de Paranaguá, né, no Paraná. Todo esse aspecto técnico. Eu fico mais chocado com o valor. 52 bilhões nos últimos 4 anos. Se você for pegar das 5.560 prefeituras que existem no Brasil, mais de 90% não chega nem perto de ter um volume desse em 4 anos. Né? Vários estados brasileiros não têm um orçamento de próximo de mais de 50 bilhões, né, em 4 anos. Então, assim, o tamanho, a dimensão que isso tomou é muito assustadora. E nenhum esquema desse ganha uma dimensão dessa sem muita omissão do poder público. Acho que a gente tem que ressaltar muito como que isso vai sendo empurrado com a barriga, vão tendo muitos interesses, vários setores às vezes se beneficiam, né, dessa ilegalidade, e aí vai deixando acontecer, até chegar no momento que o monstro é de um tamanho, né, que para conseguir combater ele, você vai ter uma dificuldade muito maior. É uma pena a gente ver o tamanho que o crime organizado tem hoje no Brasil, o tanto de esferas, tantos setores que eles controlam, porque isso mostra o tanto que vai ser difícil conseguir combater. Vai ser difícil e vai exigir coragem dos governantes, porque vai ter que desagradar muita gente, vai ter que colocar muita gente em risco, mas tem que ser feito. Uma hora tem que começar a ser feito. E é inclusive importante dizer que são diversas organizações criminosas, né? O Brasil é dividido com cada organização dominando uma parte do território e há um aumento considerável da presença em Minas Gerais. Inclusive, ontem, o deputado federal Sargento Rodrigues, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, falando para mim sobre isso, sobre esse expressivo aumento e presença do crime organizado em Minas, ele me deu um dado que eu não publiquei ainda, mas vou citar aqui em primeira mão, que eu achei muito interessante. Ele mostrou que em 2019 havia 1.900 faccionados, ou seja, criminosos ligados a facções presos em Minas. Agora, em 2025, são 2.950. Portanto, nós temos uma linha, um crescimento brutal da presença de faccionados, que significa o quê? Maior presença dessas organizações criminosas em Minas Gerais. Você quer arrematar, Eduardo? Eu preciso mais 10 segundos. Ô, Júnior, primeiro que esses dados do Sargento Rodrigues, como a Berta disse, o Renato José tem trazido aqui. Tem 6 meses. Sim. Né? Segundo, que eu falo isso aqui, mas precisa repetir, hein? A situação está tão grave que já tem um presídio em Juiz de Fora exclusivo de faccionados do PCC, que é do Rio, que está ali perto. Tem outro em Uberlândia, do Cravo Vermelho. Tem outro em Uberlândia, que está mais perto de São Paulo, do PCC. Mas, para fechar a questão das operações, Júnior, eu preciso contar o seguinte. Ô, Júnior, ao contrário dessa PEC da impunidade que está voando, tem outra que vem desde a campanha do Lula, aquela promessa dele de reduzir, de isentar quem ganha até 5 mil, né, Júnior? Uhum. Que é um negócio bom, porque quem ganha 5 mil hoje paga 400 de imposto de renda. Então, isentando isso vai ser bom para os brasileiros e para a economia. Ô, Júnior, essa medida vai atingir 10 milhões de brasileiros e vai custar aos cofres públicos 30 bi, que o governo vai ter que repor. Eu trouxe essa baila só para o ouvinte entender. Nós estamos falando de operações que resultam em movimentação de 50 bi. E para ajudar 10 milhões de brasileiros que estão pagando imposto de renda demais, 30 bi. Ô, Júnior, o que arrebenta o Brasil é o ralo.